A faxineira humilde revelou o surpreendente poder da empatia. O avião estava abarrotado e o choro incessante de crianças ressoado por toda a cabine, como se cada lágrima trouxesse à tona os medos ocultos de adultos que, de maneira silenciosa, tremiam em seus assentos. Entre eles, Dona Lia, uma faxineira de 40 anos, estava há poucos dias de ver o sonho de sua filha, Júlia, brilhar em sua estreia no Teatro Nacional em Brasília. Com o coração acelerado e a voz suave ao telefone, ela tentava acalmar a menina que estava a milhas de distância, prometendo que tudo ficaria bem. "Eu estou aqui, minha filha. A mamãe está indo te ver dançar e vai ser incrível", dizia, enquanto o olhar preocupado do Sr. Almeida, um executivo ao seu lado, fulminava a sua paz. O ambiente estava tenso como um fio prestes a arrebentar. Assim que o avião se levantou do chão, o mundo exterior desapareceu e a incerteza tomou conta de Dona Lia. O que seria uma comédia de erros a levaria a um espírito comunitário inesperado. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Quando uma turbulência terrível sacudiu a cabine, o pânico tomou conta do avião. O choro das crianças aumentou e até os adultos começaram a perder a compostura. O coração de Dona Lia disparou, mas ela sabia que precisava de coragem por Júlia. Inspirada por um amor inabalável, Dona Lia se levantou e, com uma calmaria que desafiava o caos, começou a contar histórias engraçadas da sua vida. "Uma vez, com R$ 1 no bolso, consegui levar minha filha para ver uma apresentação de dança. Ela estava tão feliz." As palavras, embora simples, iluminaram a cabine. Os olhares dos passageiros mudaram, do desprezo para a curiosidade. O Sr. Almeida, que estava de braços cruzados, começou a ouvi-la com um semblante perplexo. "Mas antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O ambiente, antes pesado, começou a se soltar. Risadas tímidas se misturavam ao medo e um fio de esperança começou a pairar no ar. "Eu sempre dizia para Júlia que dançar é como voar, mesmo quando a gente está preso ao chão." As palavras de Dona Lia tocaram o coração do Sr. Almeida, que se lembrou da coragem da sua própria mãe, suas lições de amor e sacrifício. Quando o avião se aproximava da aterrissagem, todos estavam mais calmos, conectados por histórias de vida que se entrelaçavam. Mas o Sr. Almeida hesitou, um impulso dentro dele se formando. Ele olhou para Dona Lia e sentiu que a dança de Júlia não era apenas um sonho, era a essência de um amor que ressoava profundamente. O avião finalmente tocou o chão de Brasília, mas a transformação estava longe de acabar. Dona Lia sentiu que, naquele instante, um novo capítulo estava prestes a começar, não apenas para ela e Júlia, mas para todos os que estavam ali. O que o executivo fará ao se deparar com a inocência e a determinação de uma pequena dançarina? As dúvidas permanecem no ar e o futuro espera para ser descoberto. O calor de Brasília envolveu Dona Lia assim que ela desembarcou. O cheiro das comidas típicas, o som alegre das pessoas e a energia vibrante da cidade tiraram-na do estado de tensão em que esteve durante todo o voo. Contudo, a inquietação ainda pulsava dentro dela. Como ela poderia fazer o sonho de Júlia se tornar realidade nesta grande cidade? Ela puxou a mochila, que parecia mais pesada agora, e respirou fundo tentando reunir coragem. Enquanto caminhava em direção à saída, olhou por cima do ombro e percebeu o Sr. Almeida esperando ao lado da esteira de bagagens. Curioso, quase hesitante, ele a observava com um semblante mais suave, quase como se o cansaço do voo tivesse sido amenizado pela leveza das palavras de Dona Lia. "Sua filha, ela dança no teatro, não é?" Ele finalmente falou, quebrando o silêncio. Dona Lia acenou, grata e surpreso ao mesmo tempo. "Sim, ela estreia hoje, é o sonho dela, e eu fiz de tudo para chegar aqui." O olhar de admiração do executivo lhe deu um pequeno impulso. Ela não estava apenas ali como uma faxineira, mas como uma mãe determinada a ver o futuro da filha brilhar.
E você também fez parte da história dela, não é? Ele completou, dando um passo à frente. Dona Lia sorriu. Ela sempre foi apaixonada pela dança. De um jeito ou de outro, vamos conseguir. Seguiram juntos para fora do aeroporto, o sol escaldante refletindo suas esperanças e medos. O Sr. Almeida, agora determinado a fazer algo inesperado, lhe ofereceu uma carona. O convite a pegou de surpresa, mas ela sentiu que era o que precisava naquele momento. Claro, muito obrigada! A viagem pelo trânsito caótico da cidade foi entrecortada por histórias. Dona Almeida falou sobre sua infância, os sacrifícios dos pais, enquanto Dona Lia compartilhava suas experiências como mãe, os desafios que enfrentou para criar Júlia. Entre risos e algumas lágrimas, os dois se tornaram mais do que estranhos, encontraram um entendimento mútuo. Ao chegarem perto do Teatro Nacional, a imagem da grande estrutura brilhando sob o sol fez o coração de Dona Lia acelerar. "Ali está! É lindo, não é?" ela exclamou, e os olhos do Sr. Almeida brilharam com a mesma admiração. "Eu não tinha ideia do quão significante esse momento é para você e sua filha", ele começou, quase perdido na emoção quando viu o olhar sonhador de Dona Lia. "Mas agora percebo que não é só um espetáculo de dança, é uma celebração do amor e da dedicação." Dona Lia virou-se para ele, emocionada. "Se você puder, venha assistir. Júlia precisa de todo o apoio." E ali, embaixo do letreiro iluminado, o Sr. Almeida fez uma escolha. O semblante de uma certeza se formou. Ele iria mesmo. Não só pela dança, mas pela conexão que tinha feito, um laço que transcendia o contexto de suas vidas. Enquanto isso, no camarim, Júlia estava nervosa, seguindo os passos de sua mãe, mas sem saber o que esperava. Do lado de fora, a multidão começava a se reunir, e a energia no ar era palpável. A expectativa era como uma onda prestes a rebentar. Dona Lia respirou fundo, em busca de calma, em meio ao turbilhão de emoções. Queria estar lá, abraçar a filha e gritar ao mundo: "Você consegue, meu amor!" Mas o que aconteceria se alguma coisa desmoronasse? E a pergunta ecoou em sua mente enquanto ela via o velho camarim se mover no corredor em direção ao palco. A mente de Dona Lia estava cheia de anseios. E se a dança de Júlia não tivesse o sucesso esperado? O que os dois teriam que enfrentar durante e depois do espetáculo? Um novo sopro de coragem se fez presente dentro dela, e ao olhar para o seu reflexo no vidro embaçado da porta do teatro, ela percebeu que sua própria dança, junto com sua filha, estava prestes a começar. O que o destino reservava quando a cortina se levantasse e o som da dança ecoasse pela sala? Dona Lia permaneceu encostada na parede do teatro, suas mãos trêmulas segurando a mochila como se fosse um tesouro. O coração batia forte, subindo e descendo, como se estivesse dançando junto com a expectativa que preenchia o ar. Olhou para o palco, onde a cortina vermelha se fechava, escondendo o que estava prestes a acontecer. Cada segundo parecia uma eternidade. No camarim, Júlia estava cercada por suas colegas, cada uma delas vibrando com a adrenalina do momento. Mas a jovem não conseguia disfarçar o nervosismo que a consumia. Olhou para o espelho, onde viu seu próprio reflexo, e uma lágrima escape de seus olhos. "E se eu não conseguir?" murmurou, tentando encontrar alguma palavra de apoio em meio ao medo. As amigas tentaram confortá-la, mas seu olhar distante dizia tudo. Nada era suficiente sem a presença da mãe. Quando a luz do palco se acendeu, Dona Lia sentiu um frio na barriga. O murmúrio da plateia a envolveu como um abraço. Ela havia viajado de longe, deixado tudo para trás. A vida que conhecia enfrentava um novo caminho a cada passo que dava. E agora, ali estava, prestes a testemunhar o sonho da filha. "Respira, Dona Lia", pensou consigo mesma. Um grito interno de encorajamento. E então a música começou a tocar. Uma melodia suave, mas carregada de emoções. Dona Lia fechou os olhos, imaginando cada passo que Júlia daria. Ela havia crescido entre muitos desafios, mas nunca deixando de acreditar em seu sonho. Aos poucos, as notas a transportaram para momentos em que dançavam juntas na sala de estar, com um rádio velho tocando sambas e frevos que ecoavam ao fundo.
Aqueles momentos simples agora pareciam tão distantes, mas estavam ainda profundamente enraizados em seu coração. No palco, assim que a cortina se abriu, a luminosidade tomou conta do espetáculo. Júlia, com o vestido esvoaçante, brilhou mesmo sob os holofotes. Ela dançava com intensidade e emoção, e mesmo de longe, Dona Lia podia sentir a força e a determinação que emanava da filha. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Lia sem que ela percebesse, cada gota representando um passo que ela sempre deu por Júlia, cada sacrifício acumulado em anos de amor e dedicação. As primeiras danças eram desafiadoras, movimentos carregados de técnica, e Dona Lia torcia para que Júlia conseguisse. Com cada pirueta e salto, a jovem expressava a paixão que a motivava. A plateia estava hipnotizada, e Dona Lia sentiu o impacto daquela energia positiva reverberar dentro de si. No fundo, começou a acreditar que poderia haver algo mais além do sucesso da dança. O que se formava ali era um laço indestrutível entre mãe e filha, um símbolo de tudo que haviam lutado juntas. Quando chegou o momento do solo de Júlia, o ritmo acelerou. Dona Lia sentiu seu coração sair pela boca. A rapidez da música, os puxões da coreografia, tudo parecia tão intenso. A plateia aplaudia, gritos de encorajamento ecoavam, e ali, no meio de tanta emoção, Dona Lia percebeu que a verdadeira dança ali não era apenas a de Júlia, mas uma celebração de suas vidas. Cada passo que sua filha dava no palco era uma força que movia Dona Lia a continuar a acreditar, a continuar lutando. E ali, sob a luz e a energia vibrante do teatro, ela se deu conta de uma coisa. A vida é feita de danças, e cada uma delas merece ser vivida profundamente, mesmo em meio ao medo e à incerteza. Quando Júlia terminou sua apresentação, um silêncio reverente tomou conta do espaço, e logo explodiu em aplausos ensurdecedores. Dona Lia, de pé, chorava de alegria, os gritos de bravo ecoando em seus ouvidos. Mas havia um pensamento latente em sua cabeça. E se esse sucesso levasse sua filha a um novo caminho? O que isso significaria para elas duas? O que estava prestes a se abrir diante delas? Mais oportunidades ou desafios? Na hora em que Júlia veio até ela, o sorriso radiante no rosto, Dona Lia percebeu que a dança não havia acabado. Na verdade, estava apenas começando. Júlia correu até Dona Lia com os olhos brilhando, mal contendo a alegria. Cada passo era uma pequena vitória, um símbolo do muito que havia se esforçado. Ao se aproximar, lançou-se nos braços da mãe, sentindo o calor e a segurança que apenas Dona Lia poderia proporcionar. O abraço, carregado de emoções, fez com que o mundo ao redor desaparecesse por um instante. Todo o medo e a dúvida que Júlia carregara se dissolveram naquele momento de afeto puro. "Mãe, eu consegui! Você viu? Eu consegui!" As palavras saíam apressadas, quase como se ela quisesse rever cada passo que havia dado no palco. "Eu vi, meu amor, você estava incrível, brilhou como uma estrela." Dona Lia respondeu, sua voz embargada ao mesmo tempo que cheia de orgulho. O sorriso de Júlia iluminava tudo ao seu redor, e a plateia ainda vibrava. Mas logo, enquanto os aplausos começavam a se esfriar, uma sombra de preocupação começou a se assentar sobre o coração de Dona Lia. "Mas e agora?" perguntou a mãe, tentando oferecer um sorriso esperançoso. "O que vem depois?" Júlia hesitou. Ela sabia que a apresentação fora um grande sucesso, mas o que vinha a seguir era um território desconhecido. Seus colegas começaram a se dispersar, alguns já ansiosos por próximas audições, por oportunidades em outras companhias de dança. Nesta mistura de emoção e incerteza, Dona Lia viu na filha uma luz, mas também uma faísca de medo que só aumentava. "Não sei, talvez eu tenha que me mudar, um curso em São Paulo ou uma companhia nova", respondeu Júlia, a voz fraquejando ao pensar em deixar a cidade, deixar sua mãe, deixar sua casa. A ideia de perder a filha para uma nova cidade, para uma nova vida, apertou o peito de Dona Lia como se ela estivesse sendo estrangulada. Cada lamento não dito ficou preso na garganta, enquanto a sensação de perda começava a tomar conta de seus pensamentos. "E eu, Júlia? E eu?" pensou. Contudo, precisava ser forte. "Meu bem, se é isso que você quer, eu não posso impedi-la. Eu quero que você voe alto, mesmo que isso queira dizer ficar longe de mim."
Dona Lia falou, tentando manter a voz firme, mas sabia que a emoção atraía. Sussurrou em seu coração que a ausência da filha seria um eco insuportável na sua vida. Júlia a olhou diretamente nos olhos e percebeu a fraqueza por trás da determinação de Dona Lia. Eu sempre vou voltar, mãe. O que seria de mim sem você? As palavras aplacaram um pouco a dor, misturando esperança com um futuro incerto. Naquele instante, um grupo de dançarinos se aproximou, parabenizando Júlia e fazendo os planos para o futuro parecerem deslumbrantes. Entretanto, Dona Lia sabia que a dança da vida desta vez estava se tornando mais complicada. E se a paixão de Júlia a levasse a se afastar de tudo que ela sempre conhecera? Era um dilema. O teatro agora esvaziava, e a nova energia se tornava em ansiedade. Como mãe, a ideia de novas oportunidades era algo que ela deveria apoiar, mas o medo de não tê-la como antes a consumia. O tempo parecia voar, enquanto Dona Lia se via dividida entre alegria pelo sucesso da filha e tristeza pela possibilidade de sua partida. E se Júlia não voltasse? E se o novo caminho fosse cheio de desafios que elas não conseguiram prever? Essas perguntas ecoavam na cabeça de Dona Lia como um canto triste, enquanto Júlia sonhava alto, pensando no futuro. No fundo, ambas sabiam que a dança da vida havia se intensificado. Cada passo agora seria mais complicado, mas ainda assim essencial. Eu vou te apoiar, meu amor, mas saiba que estarei sempre aqui, Dona Lia afirmou, um sorriso melancólico pintado em seu rosto. Seria esse o começo de algo extraordinário ou o fim de uma fase querida? A resposta pairava no ar como uma dança sem fim, e elas não sabiam o que estava por vir. Júlia se virou, absorvendo as palavras da mãe. Então, ela percebeu uma mulher na plateia, uma figura conhecida, sua velha professora, com os cabelos grisalhos e um olhar firme que acenava. O que ela faria ali? O que Júlia não esperava era que essa aparição mudaria tudo novamente. Júlia sentiu o coração acelerar. Sua velha professora, Dona Rosa, sempre uma fonte de inspiração, parecia mais radiante do que nunca. O olhar firme e o sorriso contido diziam mais do que palavras poderiam expressar. O que ela estava fazendo ali? Era uma pergunta que ecoava na mente da jovem, enquanto a plateia diminuía ao seu redor, levando embora os últimos aplausos. Júlia, querida, a voz da professora ecoou, clara e calorosa. Você foi maravilhosa, nunca duvide do seu talento. O jeito como Dona Rosa falou, envolta em amor e sabedoria, acalmou um pouco as incertezas que se inflamavam dentro de Júlia. Obrigada, professora, respondeu, tentando conter a emoção. Ela se lembrava dos muitos sábados passados em aulas extras, da insistência de Dona Rosa em aperfeiçoar seus passos. Mas, o que você faz aqui? Dona Rosa se aproximou, fazendo a luz suave do teatro brincar em seu rosto. Eu estava assistindo a todos vocês, mas eu vim especialmente parabenizá-la. Estou aqui para oferecer uma oportunidade. As palavras caíram como uma gota de orvalho sobre um chão seco, e Júlia estremeceu. O quê? Uma oportunidade? Ela mal podia acreditar, a expectativa crescendo em seu peito. Os olhos de Dona Rosa brilharam de entusiasmo. Exatamente. Vi a sua apresentação e tenho interesse em você para um projeto em São Paulo. É uma companhia nova e você, com seu talento, poderia brilhar ainda mais por lá. Júlia sentiu um misto de empolgação e medo. Seria essa a chance que ela sempre sonhou? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar sua cidade, sua mãe, começava a tornar tudo confuso de novo. O mundo parecia girar mais rápido. Mas, professora, e se eu não conseguir? O que se acontece se eu não me adaptar? Perguntou, a insegurança transparecendo em sua voz. Dona Rosa colocou a mão no ombro de Júlia, num gesto reconfortante. Minha querida, as melhores oportunidades vêm com desafios. O que importa é a coragem que você tem de enfrentá-los. E lembre-se, você nunca está sozinha. Essa é apenas uma nova dança da sua vida. As palavras da professora ecoaram na cabeça de Júlia. Um novo futuro a aguardava. Mas, e sua mãe? Como ela reagiria a esta nova possibilidade? Júlia se virou em direção a Dona Lia, que observava tudo a poucos passos. A expressão da mãe parecia uma mistura de orgulho e apreensão. O que você vai fazer, meu amor? Dona Lia perguntou, o coração pesando com a possibilidade de uma resposta que poderia mudá-las para sempre. Eu não sei. É uma grande chance para mim, mãe. Mas, e você?
A fraqueza na voz de Júlia parecia dançar com a incerteza da situação. Dona Lia respirou fundo. A escolha é sua, filha. Eu quero que você busque seus sonhos, mas não quero que você se esqueça dos seus valores. A vida é um balanço entre os sonhos e quem você é. O silêncio que se seguiu parecia pesado, como uma cortina que cobria um palco. As experiências e os laços que uniam mãe e filha eram testados naquele momento decisivo. Professora, eu preciso de um tempo para pensar, Júlia falou, a consciência da importância do momento se instalando. A dança de sua vida estava prestes a mudar, mas tudo dependia da escolha que faria. Ao olhar novamente para Dona Rosa, algo dentro dela se acendeu. Me dê um dia, apenas um dia, para decidir. A dança não pode parar. Dona Rosa assentiu, a compreensão transparecendo em seu olhar. Enquanto se afastava, uma nova dúvida tomou conta de Júlia. Ao mesmo tempo que sabia que a aventura poderia ser magnífica, também tinha um receio crescente de deixar sua vida e sua mãe para trás. Então, enquanto a noite caía e o teatro se enchia de ecos de vozes e risos, Júlia se perguntava: até onde ela estaria disposta a ir pelo seu sonho? Essa pergunta persistia, como uma melodia constante em sua mente, preparando o palco para o próximo ato de sua jornada. Júlia caminhou em direção à saída do teatro, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O brilho das luzes e as vozes animadas da plateia já não a encantavam como antes. Sua mente girava em torno da proposta de Dona Rosa, as palavras da professora cravadas em seu coração. Uma nova dança da sua vida. Mas dançar para longe de tudo que sempre conheceu? A ideia a deixava angustiada. Quando cruzou o limiar da porta principal, o ar fresco da noite a atingiu em cheio, trazendo um foco inesperado. O céu estava claro, salpicado de estrelas, e embora a beleza do momento a fascinasse, a inquietação estava muito presente. Mãe! A voz de Júlia saiu quase como um sussurro, e o olhar intenso de Dona Lia buscava as respostas que sua filha não tinha. Ali, sob as luzes da cidade, em plena movimentação do centro, o mundo ao redor parecia estar em uma festa, enquanto Júlia se sentia cada vez mais isolada em seus pensamentos. Vamos para casa, filha, Dona Lia disse, puxando a mão de Júlia suavemente, mas a jovem não se movia. Você está bem? Sua mãe perguntou, a preocupação visível em seu semblante. Não sei, mãe. É uma oportunidade incrível. Mas tudo aqui, você, a escola, a dança, eu não sei se estou pronta para deixar tudo isso, explicou Júlia, a voz embargada. Lágrimas começaram a ameaçar seu olhar, mas ela as conteve, fazendo força para não ceder à vulnerabilidade. Dona Lia sorriu com ternura, aproximando-se mais da filha. Às vezes, as encruzilhadas nos forçam a ver o que realmente importa. E por mais que essa decisão seja difícil, o que você sente deve guiar seu caminho. O coração de Júlia disparou com a ideia de seguir seus sonhos, mas o medo de machucar sua mãe e deixar para trás os momentos que passaram juntas era esmagador. As memórias de tardes ensolaradas dançando pela sala, contando fofocas enquanto tomavam um café, tudo pulsavam em seu peito. E se eu não conseguir, mãe? Questionou Júlia, a voz balançando entre esperança e desespero. E se isso não der certo? Júlia, a vida é feita de riscos e toda grande dança exige coragem, Dona Lia falou, pegando a mão da filha em um abraço. Eu estarei aqui, sempre estarei. Ir para longe não significa que você se esqueça de mim. Você carrega tudo que aprendeu e viveu comigo no seu coração. Isso nunca muda. As palavras da mãe pairaram no ar, como uma melodia suave que acalmava o turbilhão de dúvidas na mente de Júlia. E de alguma forma, ela começou a ver a luz. Talvez essa nova jornada não era apenas uma saída, mas uma dança que acrescentaria novos passos ao seu repertório de vida. Talvez eu devesse tentar, murmurou Júlia, a determinação começando a envolver suas palavras. Mas e se eu sentir sua falta? Você vai sentir, claro, mas pode ser um alcance do amor, não uma distância. O amor transforma e nos ajuda a dançar em qualquer lugar. Um sorriso vacilante surgiu nos lábios de Júlia. Sua mãe sempre sabia o que dizer.
Depois daquele diálogo, enquanto faziam o caminho de volta para casa, uma nova pergunta se formou em sua mente. O que realmente significaria seguir em frente? Ela se lembrava da sabedoria da sua professora. A dança da vida não pode parar. E foi nesse momento, com o seu coração palpitando de esperança e incerteza, que Júlia fez uma nova pergunta a si mesma. Quem ela realmente queria ser nessa nova dança? A resposta estava a poucos passos à frente, mas um novo tormento também começava a se formar. Porque, para realmente brilhar, ela precisava se afastar não só da sua cidade, mas dos fantasmas que a acompanhavam. Já tinha decidido a primeira parte da viagem, mas o que mais teria que deixar para trás? Júlia acordou com o som familiar do despertador, sua mente ainda flutuando entre os sonhos e a realidade. O coração batia rápido, como se já soubesse do desafio que a aguardava. Hoje seria um dia decisivo. O café da manhã na cozinha tinha um cheiro acolhedor, mas, mesmo assim, a jovem não conseguia saborear. A mesa estava posta, a luz suave da manhã entrava pela janela, mas seu olhar se perdia na distância. Dona Lia observava a filha com preocupação, notando a nuvem de incertezas pairando sobre ela. Pensando na viagem, perguntou à mãe enquanto passava manteiga no pão. O tom era leve, mas a preocupação era palpável. Um pouco, na verdade, em tudo, respondeu Júlia sem conseguir esconder a fraqueza em sua voz. E se eu não for boa o suficiente? Preocupar-se é normal, mas lembre-se, você nunca estará sozinha nessa jornada. Você é mais forte do que imagina. Dona Lia encarou a filha, sua expressão cheia de amor e firmeza. Júlia assentiu, embora as palavras da mãe não tivessem o efeito desejado. Com um suspiro profundo, levantou-se da mesa e dirigiu-se ao quarto, onde suas malas aguardavam. Olhando para elas, sentiu um nó na garganta. Era uma despedida, não apenas dos seus bens, mas de uma parte de si mesma. Eu vou sentir falta de tudo, murmurou, encarando a foto dela e da mãe na prateleira. Uma manhã ensolarada, risadas e danças improvisadas, momentos que pareciam distantes agora. No caminho para o aeroporto, cada cidade, cada esquina trazia novas lembranças. O carrinho de pastel da esquina, onde costumava parar com os amigos, e a praça onde aprendera seus primeiros passos de dança. Mas cada lembrança era acompanhada por uma sombra, uma dúvida que sussurrava que talvez isso não fosse o que deveria fazer. Chegando ao aeroporto, o lugar estava um frenesi de emoções. Pessoas chorando, se despedindo, outras exultantes fazendo planos. Júlia sentia tudo isso em sua pele. O coração parecia querer explodir, uma mistura de ansiedade, esperança e medo. Enquanto caminhava pela fila do check-in, avistou uma mulher à sua frente que se preparava para uma viagem semelhante. Uma faxineira humilde, com um olhar cansado, mas resoluto. Primeira viagem sozinha? A mulher perguntou, quebrando o silêncio. Júlia sorriu tímido e confirmou. Não se preocupe, às vezes é preciso deixar as coisas para trás para encontrar o que realmente importa. Cada nova dança traz um novo ritmo, disse a mulher, sua voz suave, mas firme. Essas palavras foram como um sopro de ar fresco. Do fundo de sua experiência, a mulher tinha uma verdade. O coração de Júlia aqueceu. Uma empatia inesperada se estabeleceu entre elas, e nesse pequeno gesto ela viu que não estava sozinha. Quando chegou a sua vez de fazer o check-in, a jovem hesitou. O semblante da faxineira a perseguia em seus pensamentos. Viver exigia risco e coragem, e se estivesse decidida a dançar uma nova vida, seus passos deviam ser firmes. No entanto, ao deixar o balcão e seguir em direção ao portão de embarque, um tremor de insegurança percorreu seu corpo. Olhando para trás, viu a mulher a acenar. Um pequeno gesto, mas com um impacto imenso. Aquela conexão a fez se perguntar se, de fato, poderia seguir adiante. Se iria se permitir abrir os passos de uma nova vida. Braços e dançar, mesmo que aquilo fosse inédito e assustador. E assim, enquanto atravessava as portas automáticas em direção à sua nova vida, outra pergunta surgiu. Seria possível levar consigo tudo o que havia aprendido ao mesmo tempo que se abria para novas possibilidades? O olhar da faxineira a fazia sentir que, na dança da vida, cada movimento tinha seu propósito.
Mas uma nova dúvida a atingiu. O que aconteceria se a realidade de sua nova jornada superasse suas expectativas? Era um enigma que a acompanharia até o avião e além dele. Naquele instante, ilusões e resoluções estavam prestes a se chocar, e o próximo passo poderia mudar tudo. Júlia se acomodou em seu assento, ainda absorta nas emoções que a embalavam. O avião estava prestes a decolar, e ela sentia como se sua vida estivesse prestes a ganhar um novo capítulo. Mas, ao olhar pela janela, as nuvens espessas e sombrias pareciam refletir o turbilhão que se agigantava dentro dela. Sentou-se entre duas pessoas que pareciam bem mais tranquilos. À esquerda, um rapaz com fones de ouvido, e à direita, uma senhora que folheava uma revista com atenção. Júlia respirou fundo, tentando se concentrar, mas a mente continuava a rodar, repleta das palavras da faxineira. Cada nova dança traz um novo ritmo. O que isso realmente significava para ela? Os motores rugiram a todo vapor e o avião ganhou velocidade, elevando-se em direção ao céu. Uma parte de Júlia queria gritar, dizer a todos sobre seus medos e inseguranças. Ela se lembrou da foto na prateleira, aquele instante feliz com sua mãe, onde tudo era leve e fácil. O que mais lágrimas, ela se perguntava, aquelas memórias serviriam na nova jornada? No ar, as turbulências começaram a balançar a aeronave. O coração de Júlia disparou. Era uma sensação de estar perdida numa dança que não conhecia. Calma, pensou, tentando conter o desespero que a ameaçava. Olhando em volta, percebeu que as pessoas que a rodeavam também pareciam inquietas, cada um lidando com suas próprias jornadas. De repente, uma ideia brilhou em sua mente. E se a questão não fosse apenas sobre ela? Oi, Júlia falou para a senhora ao seu lado, interrompendo a leitura. Você está indo para um lugar especial? Sua voz soou hesitante, mas havia uma determinação em seu olhar. A mulher, intrigada, olhou para cima e sorriu. Estou indo visitar minha neta, faz tempo que não a vejo. E você? Gerar uma nova vida, Júlia respondeu, ainda sentindo a tensão em seus ombros. É difícil deixar tudo para trás. A senhora a contemplou com um olhar compreensivo. É preciso coragem para se reinventar, e às vezes isso dói, mas você encontrará forças que nem sabia que tinha. As palavras da mulher penetraram no coração de Júlia. Uma conexão inesperada, como a da faxineira, começou a se formar. Ela sorriu, aliviando o peso que se aninhava dentro de si. Nesse momento, o avião passou por uma leve turbulência. Júlia fechou os olhos, respirou fundo e pensou em cada desafio que estava por vir. As palavras se repetiam na sua mente como uma mantra. A cada nova dança traz um novo ritmo. A turbulência a fez perceber que a vida tinha seu próprio plano. Se a dança da vida era sobre ritmo, ela estava, de fato, começando a compor a sua própria música. Ao abrir os olhos, viu a senhora ao seu lado segurando a mão dela. Um gesto simples, mas cheio de empatia. Vai dar tudo certo, querida. Nunca deixe de dançar apenas por medo de errar os passos, a mulher falou suavemente. A força daquela afirmação ressoou em Júlia, fazendo-a sentir um vestígio de esperança. À medida que o avião se estabilizava, Júlia olhou pela janela mais uma vez. O sol começou a romper entre as nuvens, iluminando o céu com um brilho dourado. Ela sorriu, imaginando que, talvez, aquela luz fosse um sinal de que o que estava por vir era sim um novo começo. E assim, seu coração pulsava uma nova batida, mais forte e mais livre. Contudo, uma preocupação ainda pairava. Quando o avião finalmente alcançasse seu destino, Júlia se perguntaria: quem seria ela ao desembarcar? E, mais importante, como dançaria nessa nova etapa? Ao olhar para a senhora ao seu lado, viu que o gesto dela significava mais do que palavras. Era uma lembrança de que, mesmo em meio a todas as incertezas, a empatia poderia fazer toda a diferença. Então, com esperança e uma nova determinação, se lembrou que seu caminho ainda estava longe de ser traçado. Qualquer coisa ainda poderia acontecer, e aquele tremor de emoção poderia ser apenas o começo de algo que mudaria sua vida. No fundo, ela sabia que a verdadeira dança estava apenas começando. Mas o que mais a aguardava ao pousar?
O avião voava em direção ao novo destino, e Júlia ainda se sentia como uma folha levada pelo vento. O brilho do sol batalhava fervorosamente contra as nuvens, e ela não conseguia deixar de pensar nas palavras da senhora ao seu lado. Aquilo a fez perceber que estava cercada de histórias, vidas entrelaçadas a apenas um assento de distância. Por um momento, decidiu observar as pessoas ao seu redor. O rapaz de fones de ouvido estava balançando a cabeça, perdido em sua própria música. A senhora estava agora quase que absorta na conversa com Júlia. Uma nova conexão parecia pulsar entre elas, e Júlia começou a imaginar as memórias que formavam a vida de cada um ali. Estranhos que compartilhavam um espaço, todos com suas pendências e alegrias. Fechando os olhos, Júlia se deixou levar pelos pensamentos. A mente a levou a momentos da infância, quando dançava no quintal com a avó, livres e seguros sobre o céu azul. Agora, sentia que a liberdade daquelas memórias lutava contra as amarras impostas pela vida adulta. Como ela poderia resgatar aquela Júlia ingênua? Como transformar os receios atuais nas danças da sua infância? Quando reabriu os olhos, a visão do céu limpo e ensolarado a envolveu com um calor reconfortante. A verdade é que, mesmo em meio à adversidade, havia uma beleza à sua espera. Os desafios do futuro ainda eram nebulosos, mas talvez, pensou, o que mais a ajudaria ali era manter a mente aberta. Você acha que vamos encontrar o que estamos buscando? Perguntou Júlia à senhora, sua voz quase um sussurro, como se a pergunta fosse um pequeno segredo. A mulher sorriu e uma sabedoria iluminou seu olhar. Meu bem, a vida é uma estrada cheia de curvas. O importante é não parar de andar. Cada passo, por menor que seja, é uma nova dança, e cada dança conta uma nova história. Júlia assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Aquela conversa não era apenas um desvio, mas um sinal. As incertezas que sentia podem ter um propósito, e um espaço tranquilo poderia ser encontrado mesmo em meio à tempestade emocional. Posso perguntar uma coisa? A senhora começou, parecendo hesitante. Você tem alguém esperando por você lá embaixo? Herança do passado tangenciava as perguntas. O coração de Júlia apertou ao pensar em sua mãe. Ela não pode evitar que a memória invadisse sua mente, repleta de risos e aprendizados, mas também de lágrimas e despedidas. Sim, tenho. Uma nova família que está por vir. Mas também deixei muita coisa para trás, respondeu, a voz mais frágil do que pretendia. A senhora deu uma rápida olhada de compreensão, como se tivesse lido toda a luta de Júlia em um único instante. Às vezes, deixar para trás pode ser o caminho para um futuro mais iluminado. O que você carrega no coração é importante, mas não deixe que isso te impeça de seguir os novos passos. As palavras ressoaram e, de repente, Júlia sentiu um calor confortável espalhando-se pelo peito. Olhou novamente pela janela, agora vendo o mundo lá embaixo como um imenso manto de oportunidades. Era tudo tão vasto e cheio de promessas. Só que a viagem ainda não tinha terminado. A hora do pouso se aproximava e, conforme o sinal de aviso piscate, Júlia percebeu que estava prestes a desembarcar em seu novo lar. Mas a inquietação nascida do desconhecido começava a invadir suas entranhas novamente. Ela se virou para a mulher, mas antes que pudesse dizer algo, a aeronave tremeu severamente. O som dos motores ecoou, enervando os passageiros e intensificando o temor no ar. O coração de Júlia disparou e ela buscou a mão da senhora, que agora estava suprimida por uma fraqueza repentina. Calma, eu estou aqui, disse a mulher, oferecendo força em meio ao turbilhão. Júlia percebeu que sua próxima dança estava prestes a começar, mas não sabia se estava pronta para os passos inesperados que estavam prestes a surgir. E enquanto a luz do sol piscava pela janela novamente, ela se perguntou se conseguiria segurar firme a nova dança, ou se os desafios a desviariam de sua rota. O que mais o destino poderia reservar para ela? O avião finalmente tocou o solo da nova cidade, e a emoção de Júlia era uma mistura de alívio e drédio. Enquanto os passageiros começavam a se levantar e pegar suas coisas, ela sentiu um nó na garganta. O que significava realmente começar uma nova vida? Ela se virou para a senhora ao seu lado, agora com um sorriso encorajador.
Obrigada por tudo, disse Júlia, sentindo que aquela conversa a havia ajudado mais do que muitas palavras. A mulher sorriu e a segurou pela mão, como se estivesse passando um bastão invisível de coragem. Vá e dance a sua dança, querida, respondeu a senhora, seus olhos brilhando com uma sabedoria afetuosa. Aquela conexão fugaz tinha se transformado em um sopro de esperança que Júlia levava consigo. Assim que desembarcou, um ar quente a envolveu, e pela primeira vez, Júlia sentiu que estava onde deveria estar. A cidade pulsava em ritmo frenético, novas vozes e cheiros a rodeavam. Mas a lembrança de Dona Lia, de sua força e amor inabalável, estava sempre ali, gravada no fundo do coração. Enquanto caminharam para fora do aeroporto, a jovem procurou um sinal, uma confirmação de que sua decisão estava certa. As palavras de Dona Rosa ressoavam em sua mente. A vida é cheia de novas danças. No entanto, a incerteza ainda a perseguia como uma sombra. Seu primeiro passo será o mais difícil, mas também o mais gratificante, disse Dona Rosa durante os preparativos. Aproximou-se e tocou seu ombro com carinho. E você não precisa enfrentar isso sozinha. Recuse o medo, abrace a dança. E foi isso que Júlia decidiu fazer. Ao deixar o terminal, ela se lembrou das palavras da senhora no avião. As luzes da cidade brilhavam com promessas e oportunidades. O futuro poderia ser incerto, mas ela não estava sozinha. Depois de alguns dias explorando a nova cidade, Júlia se sentiu mais leve. Ela foi a audições, conheceu novas pessoas e começou a dançar não apenas no palco, mas também no coração de cada nova amizade que estava se formando. Sua mente voltava à mãe com frequência, mas agora, além da tristeza pela distância, havia uma alegria por tudo que compartilhavam, mesmo à distância. Um dia, enquanto voltava para casa após o ensaio, o celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Lia. Meu amor, estou tão orgulhosa de você. Não se esqueça que mesmo longe, eu estou com você em cada passo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. As palavras de sua mãe eram um lembrete de que o amor transcendia a distância e que a ausência não significava perda. O amor se manifestava em cada dança, como um passo que suas vidas davam juntas. Com o tempo, Júlia não só se adaptou à nova cidade, ela a abraçou. As oportunidades que antes pareciam assustadoras se tornaram desafios que a impulsionavam a fortalecer sua arte. E sempre que a incerteza surgia, ela se lembrava das sábias palavras da faxineira, da senhora no avião e principalmente de sua mãe. Em uma noite iluminada, em uma apresentação cheia de emoção, a plateia vibrou com os passos de Júlia. A cada movimento, ela sentia a energia e o amor que sempre a acompanhavam. O ritmo agora era seu e dançava como se estivesse mais viva do que nunca. Ao final da apresentação, aplausos a envolviam e, sem fôlego, avistou uma figura familiar na plateia. Era a Dona Lia. O coração de Júlia disparou. Aquele momento era a máxima de um ciclo. Elas haviam dançado em direções diferentes, mas o elo que formaram era inquebrável. Eu sabia que você brilharia! Gritou Dona Lia com lágrimas de felicidade nos olhos. Júlia correu até sua mãe e as duas se abraçaram apertado, sentindo que, sob aquele céu estrelado, cada luta, cada sacrifício e cada dança levava a esse exato momento. O futuro ainda era incerto, mas uma certeza se firmava. Juntas, elas dançariam a qualquer ritmo que a vida pudesse proporcionar. E assim encerrava-se um capítulo, mas o próximo já aguardava, vibrante de histórias para serem contadas e danças para serem dançadas. O que as aguardava? Ninguém sabia, mas juntas estavam prontas para encontrar. Agora é a sua vez. Se você se emocionou até aqui, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para dar força ao algoritmo e comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa força. Você precisa se inscrever agora e mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer essa história ecoar.